Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 71ª aula da Escola Bíblica Dominical Online. Olha, estamos andando bastante. Então, que você possa aí curtir, compartilhar, enviar para os seus amigos, familiares. Eles precisam conhecer a palavra de Deus, Todos nós precisamos. E a Bíblia diz que a palavra se renova a cada dia. Então, sempre que a lemos, a estudamos, ela está sendo renovada para nós no nosso coração. Amém? Então, vamos lá. Aula passada, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, Nós vimos no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 11, que Paulo ali tem uma visão que o Senhor fala para ele não ter medo, que ele vá mesmo, porque ele tem gente naquela cidade e que vai permanecer ali 1 ano e 6 meses, ensinando a todos eles a palavra de Deus. Então, por que Jesus aparece para Paulo? Será que ele estava desanimado, querendo ir embora, parar com tudo, Nós vemos que o Senhor está com ele. E ele está conosco também. Mesmo que nós tenhamos esta vontade, a obra é no controle de Deus, Ele faz e desfaz como Ele quer. Então, ali se formou uma grande igreja. Nós temos aqui a cronologia das cartas de Paulo. A Bíblia que nós temos em mãos, a cronologia das cartas não é correta. Nós temos ali, quando nós lemos, ficamos confusos, na verdade, com referência à época que estão sendo escritas, Que estão ali relatando e que não estão numa sequência de tempo. Então, quando terminamos o livro de Atos, nós vamos para Romanos, que não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Nós vamos situar as cartas para podermos entender quando elas foram escritas. Então, nós temos aqui a primeira e segunda carta de Tessalonicenses, elas foram escritas em Corinto. Aqui, Atos 18, Olha que interessante. Então, nós vemos que Cristo nasceu 5 ou 6 anos antes de Cristo, da data, ele morre 28 anos depois. Já se passaram mais ou menos 24 anos da morte de Jesus. Os apóstolos estão pregando a palavra. Temos Paulo, mais ou menos 20 anos pregando também. Já temos um tempo grande que eles se dedicam ao evangelho. Então, por isso, as igrejas já estão bem desenvolvidas. Em Atos 18, em Corinto, nós temos as cartas, então, de 1ª e 2ª Tessalonicenses, escritas onde Paulo passou na segunda viagem missionária. Nós vemos que no ano de 50 a 52 depois de Cristo, Paulo está em Corinto, perante Gálio. Então, verso 12, 13, quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Então, procônsul era um governador de uma província. Era nomeado pelo Senado romano. Geralmente, ele ficava ali, ele permanecia por 1 ano. Não ficava mais do que isso. A província era como se fosse os estados do Brasil, regiões divididas pelo Senado. Então, novamente, os judeus, não aceitando a pregação de Paulo, pedem audiência com o procônsul para poder acusá-lo. Então, a acusação era de Paulo estar persuadindo o povo a adorar a Deus de uma forma errada. Então, no Império Romano, qualquer religião não aprovada pelo governo era proibida. Então, eles querem mostrar que Paulo está pregando uma nova religião.
Mas o cristianismo, seguidores de Cristo, esse movimento era considerado uma ramificação do judaísmo. Então, não era uma nova religião, não era contrária à lei, sendo então esta acusação falsa. Verso 14 e 15, já Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavras, de nomes da nossa lei, tratar disso vós mesmos, e não quero ser juiz dessas coisas. Então, Paulo tem oportunidade de defesa nessa região, eram mais civilizadas, né? O povo tinha mais um jeito ali de dar uma réplica, né? Então, a pessoa era acusada, mas ela tinha o direito de defesa também. Então, Galho, na verdade, ele não quer se envolver, né, com isso, porque ele observa que tudo isso era uma armação. Então, não funcionou. E colabora para que Paulo fique 1 ano e 6 meses em Corinto. Diante da lei, ele está livre e os judeus de mãos amarradas para incriminar Paulo. Então, veja como Deus trabalha, livrando Paulo, né, de toda essa confusão aí que os judeus tentaram armar para ele. Verso 16 e 17, e os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, o espancavam diante do tribunal. E Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Então, os judeus, não podendo fazer nada contra Paulo, castigam Sóstenes, provocando Galho, que nem liga, né? Então, agora nós vamos aqui, o ano 52 depois de Cristo, o final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Verso 18 e 19, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto chegados a Éfeso. Deixou-os ali e ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, Paulo tinha a direção de ir para a Síria, né? A base era Antioquia, e Paulo tinha em mente ir a Jerusalém e encerrar ali um voto, mas nós não sabemos qual voto é, só sabemos que ele havia feito esse voto. E nesse final da segunda viagem, ele vai passar por Cencreia e Éfeso, que também prega como de costume. O plano inicial de Paulo era voltar para Antioquia, mas houve mudança de planos. Ele passa agora por Jerusalém por conta deste voto que ele havia feito. Verso 20 e 21, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então, Paulo sabia que a direção era de Deus, né? Não adiantava ele querer ficar ou querer ir, a quem dava a direção para Paulo era Deus. Verso 22 e 23, chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, Lucas narra aqui, sem muito detalhes, esse final, né, da estadia em Éfeso. Então, ele vai falar agora no capítulo 19. Então, ele fala resumidamente deste final da viagem. Ele volta para Éfeso
e na terceira viagem missionária, passando por onde já tinha estado. A segunda viagem missionária ele encerra na Antioquia. Então, Gálatas não é a igreja, mas uma região que tem várias igrejas. Agora, nós vamos falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo, que vai do ano de 53 a 57 depois de Cristo. Então, Atos 18, versículo 24 e 25, e diz que nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, Lucas não vai narrar ainda a chegada de Paulo a Éfeso, mas ele vai falar de um dos objetivos de Paulo voltar a Éfeso, que era tratar com Apolo. Apolo que estava ali pregando em Éfeso e precisava ser orientado. Então, ajudou muito a Paulo. Enquanto Paulo viajava, chegou Apolo em Éfeso, que conhecia muitos caminhos do Senhor e sobre Jesus, mas só conhecia o batismo do arrependimento. Então, não havia ainda se submetido ao batismo do Espírito Santo. Então, Paulo se preocupa, porque já tinha passado e feito uma obra ali. Então, Paulo vai retornar. Agora, verso 26 e 27, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então, Priscila e Áquila viajaram com Paulo e ficaram em Éfeso. Apolo foi instruído por eles, corrigindo algumas coisas. Apolo queria ir para a região de Acaia, onde fica Corinto, e o recomendaram e o incentivaram a fazer a missão. Então, Apolo foi uma grande bênção na região de Acaia. Verso 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Então, Cristo é ungido, Messias, né? Cristo aí não é o nome de Jesus, eles chamam Jesus Cristo porque é Jesus o Messias. Então, além de pastorear, ele provava que Cristo é Jesus. Agora nós vamos falar de Paulo indo para Éfeso, no capítulo 19, verso 1 e 2. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Apolo já foi para Corinto. Discípulos de João Batista seguiram a João, tentando pregar a mensagem. Pode ser que Apolo também fazia parte desses seguidores de João, mas tem orientação a mais. Paulo queria saber se eles haviam recebido o Espírito Santo, e eles nem sabiam. Esses discípulos tinham informações muito básicas a respeito da missão de Jesus. Então, Paulo observava isso, fazendo muitas perguntas a eles. Verso 3 e 4, então Paulo perguntou: em que fostes, pois, batizados? Responderam: no batismo de João.
E disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele o que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Batismo de João era o batismo nas águas, né, de arrependimento. Alguma compreensão sobre Jesus eles têm. E Paulo então explica que o batismo de João teve seu momento. Só que o próprio João, que as pessoas batizadas por João deveriam crer naquele que viria depois. Esse é Jesus Cristo. Então eles deveriam ir avante na fé. Não deveria ficar só no batismo de João. Esses discípulos poderiam ter fugido quando João Batista foi preso e não deram sequência a todo o estudo depois, né? Versos 5 e 7, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Então, não é um rebatismo. Esse fato é um fato esporádico, não quer dizer que todo mundo que for batizado, né, nós vamos impor as mãos e eles vão falar línguas e vão profetizar. Isso não é comum. Temos um sinal especial sobre esses discípulos. Não sabemos o porquê. Mas alguns creem que é uma continuidade do Pentecoste. É um sinal visível do Espírito Santo na vida deles. Hoje sabemos que a manifestação do Espírito Santo ocorre no momento da conversão. O fato de começar a ter o fruto do Espírito na vida. Então, alguns grupos recebem o Espírito Santo de uma forma mais visível e outros grupos não. Isso nos mostra que não é uma regra e nem o impor as mãos. Em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja. São textos esporádicos e narrado como aconteceu e que não é uma regra. Então, as línguas no grego, glossa, é dialeto, uma língua que já existia, né? E era um dialeto, uma língua muito antiga. Então, Paulo agora vai para a escola de Tirano. Verso 8 e 9, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, Paulo ensina na escola de Tirano em Éfeso. Caminho era um dos nomes que os discípulos de Jesus eram conhecidos. O termo cristão é pouco usado no começo da igreja. Tirano não é uma cidade, é uma pessoa. E não sabemos muita coisa sobre ele, mas ele era um homem, professor, cedeu uma parte para Paulo ensinar, ou era o próprio dono da escola. Então, ele abriu para Paulo um lugar onde ele ali pudesse estar ensinando. Então, era a escola de Tirano. Paulo teve grande abertura para pregar o evangelho, através de Tirano, mesmo diante da descrença e perseguição dos judeus. As portas se abrem. 10 e 11, e durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, Paulo ensinou ali 2 anos, solidificou o ensino. Olha como é importante você aprender a palavra. Lucas fala da exposição da palavra de Deus sem muita perseguição.
E, ao mesmo tempo, temos uma série de milagres que acompanhavam essa exposição da palavra. Verso 12 e 13, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. É muito interessante, né? Isso não é uma regra para pregarmos aí peça de roupa de pessoas e ficar levando para esfregar nos doentes. O que temos aqui é uma descrição do que aconteceu, dos sinais que ocorriam. Não era Paulo que mandava pregar, as pessoas pregavam. Não precisamos de lenço, de aventais, para que milagres aconteçam. Nós precisamos de fé. Quando nós ungimos aí uma peça de roupa, alguma coisa para que a pessoa leve para alguém que esteja enfermo, é para que a fé daquela pessoa seja movida. A cura não está na peça de roupa, não está no copo com água, não. A cura está na fé em Jesus Cristo. Isso vai ativar ainda mais a fé daquela pessoa. Deus está derramando da sua misericórdia com aquelas pessoas, porque era comum nas regiões pagãs eles usarem objetos e faziam mandingas, simpatias para curar enfermos. Então, olha, a ligação de uma coisa com a outra. Então, se Paulo era usado por Deus e ele fazia sinais através de Paulo, as pessoas pensavam que vamos pegar as coisas e vamos levar. E pela misericórdia de Deus, os enfermos eram curados. Mas não tinha o objetivo de criar uma fé fraca, baseada em objetos. Pelo contrário, Deus usou isso como porta para as pessoas conhecerem mais a Jesus. Tinham judeus, exorcistas, ambulantes, que tiravam demônios das pessoas e até inventando. Característica deles que era usar o nome de deuses e ganhar dinheiro. Agora fazem isso e veem Paulo falar em nome de Jesus, pensam que esse Jesus é muito poderoso e vamos usar o nome dele, né? Então, olha que confusão aí criado sobre aquele povo que não cria em Jesus. Eles iam usar como amuleto, né? Para fazer simpatia, que é o que eles usavam naquela época dos deuses ali que eles serviam. Verso 14 e 15, os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva. Olha só, era um sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, provavelmente, não era um sumo sacerdote verdadeiro, nem tem esse nome em toda a história como sumo sacerdote. Era aí um autoproclamado, né, a si mesmo, e se denominou sumo sacerdote. Quando falamos da obra de Deus, do evangelho, não adianta ser superficial. Querer fazer sem ter vida com Deus não dá certo. Aqueles homens não tinham autoridade para usar o nome de Jesus. Verso 16 e 17, e o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, e assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O demônio bateu em todo mundo, rasgou a roupa deles, fugiram dali, né? Tiveram que fugir, e todos ficaram sabendo. Então foi um vexame total. Lucas narra e mostra o objetivo final.
os lenços, os exorcistas, tudo para o nome de Jesus foi uma evidência. Isso alimentou o povo para a escola de tirano. Aprender sobre a palavra de Deus, e a orientação é orar e ungir os enfermos. Então, nós temos aqui no verso 18 e 20, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. As pessoas convertidas confessavam os seus pecados publicamente. Então, ali era um sinal de arrependimento. Então, qualquer tipo de magia, religiosidade, consulta aos mortos, eles queimavam tudo, porções, simpatias, né? As rezas que eles faziam. 50 denários era assim, um denário valia um dia de trabalho. Então, 50.000 vezes 50 reais por dia, vamos falar, são 2,5 milhões. Olha, quanto dinheiro que eles ali queimaram, né? E não pensavam duas vezes antes de queimar. Lucas nos mostra o positivo do trabalho em Éfeso, mas vamos ver agora o lado negativo, as conversões e as perseguições. Amém? Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, curta, compartilhe, aprenda a palavra de Deus, né? Para você ter noção. Olha quanta coisa nós falamos. Nós estamos falando rápido, senão vai demorar muito. Mas se você tiver alguma dúvida, deixe aí a sua dúvida nos comentários e nós teremos imenso prazer em estar explicando para você. Amém? Então, tenha um excelente domingo aí na presença do Senhor Jesus com a sua família e um beijo grande no seu coração. Até a próxima aula.